Olá pessoal, professor Daniel Luiz de volta com mais um programa Estudando na Quarentena. O objetivo do programa é dar um suporte para a galera que está estudando em confinamento, especialmente aos cargos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o princípio da reserva legal, um tema corriqueiramente cobrado pela banca VUNESP, especialmente porque ele tem previsão legal no artigo 1º do Código Penal, bem como o artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Em ambos os dispositivos lá diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. O que isso significa? Bom, quando o assunto for crime, esse assunto, como diz o princípio da reserva legal, ele está reservado, separado para ser tratado somente por lei penal. Bom, daqui já fica claro o seguinte: nós não podemos tratar do tema crime por meio de medidas provisórias ou decretos, que são atos privativos do presidente da República. Nem pensar em tratar esse tema também nas esferas estaduais por meio de atos dos governadores de estado, Não é possível. O artigo 21 da Constituição Federal diz que tratar de matéria penal é competência privativa da União. Qual é a casa, então, que cria crime e estabelece pena? Essa casa aqui, Congresso Nacional. Congresso Nacional que é formado por representantes do povo, deputados federais, e representantes dos respectivos estados da federação, senadores, Senado Federal. Juntou esses dois órgãos, forma-se a Casa Congresso Nacional. E aí essa casa é responsável por criar crime e estabelecer pena. Veja, nesse período de quarentena, se for descumprida uma norma de um governador de estado, não tem um crime estadual para punir essa prática. O que teria ali é o artigo 330, O crime de desobediência, por exemplo, previsto no Código Penal. Então, se desobedecido uma autoridade de um ato, por exemplo, o dever de ficar em casa, no máximo aqui nós teríamos uma desobediência. Mas quem cria crime no Brasil é o Congresso Nacional. Bom, o princípio da reserva legal é expressão sinônima do princípio da legalidade? Há quem defenda que sim. Na verdade, nós temos que enxergar assim: o princípio da reserva legal como um princípio maior e dentro dele 3 outros princípios, dentre eles legalidade, Seriam esses aqui, legalidade, a anterioridade e o princípio da taxatividade, ok? Nessa ordem. Então, teríamos aqui. Por quê? Porque se a gente pegar um tema, vamos imaginar uma conduta, por exemplo, que não é crime hoje, mas vamos supor que a gente quisesse tornar essa conduta criminosa, Fila, uma fila de pessoas, Filas, a fila comum, fila para comprar o pão, fila para comprar o bilhete, Fila para pegar o ônibus. Bom, a previsão, quando você tem a fila e um cidadão fura essa fila, se esse cidadão fura essa fila, ele descumpre uma norma social ali, que é gerado por costume. Nós temos o costume de nos organizarmos por fila. Por quê? Para ficar tudo mais em ordem, não ficar tumultuado. Mas veja, não tem lei estabelecendo que nós temos a obrigação de formar essa fila. E não tem lei estipulando que furar fila é crime e nem estabelecido uma pena para esse crime de furar fila. Então, se a gente fosse criar o crime de furar fila, nós já encontraríamos aí não digo empecilhos, mas já teria alguns limites impostos pela lei. Vejam só, se a gente criar um crime hoje, se a lei, entrar em vigor na segunda-feira, furar a fila, pena de 1 a 4 anos, crime, furar a fila, pena 1 a 4 anos, bom, a primeira coisa que nós vamos saber é que se não há crime sem lei anterior que o defina, significa que o crime de furar fila, ele entra em vigor na segunda-feira, e quem furou fila hoje, amanhã, ontem, qualquer dia antes de segunda, ele não responde por crime, Porque aqui está claro o princípio da anterioridade,
Assim como vai ficar claro o princípio da legalidade, dizendo que tem que ter uma lei expressa, escrita ali, ó, escrito furar fila, pena, detenção de 1 a 4 anos. Vai explicar o que é furar fila, né? Vai estabelecer que quem furar fila comete o crime e vai ter previsão de uma pena, né? Furou fila, pena de 1 a 4 anos, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no princípio da legalidade e que a lei penal ela deve seguir necessariamente essa ordem, né? A lei penal deve ser escrita. Se a gente pegar a conduta, por exemplo, do furar-fila, nós temos que ter escrito isso em algum lugar. Em uma lei penal, seja dentro do Código Penal, seja uma lei penal extravagante, né? Temos que ter uma lei estrita. Como assim estrita, Daniel? Uma lei punindo exatamente aquele fato que ela deseja punir. O que ela deseja punir? É o furar fila. Então ela vai punir essa conduta de furar fila, né? Para proibir alguma prática que eu vou falar aqui na frente, né? Deve ser prévia e deve ser certa. Vamos dar uma olhada no material como seria isso aqui, ó. Dá uma olhada, os desdobramentos da reserva legal, né? Toda lei, ela deve ser assim, ó. Escrita, por quê? Para proibir um costume incriminador. Ninguém pode ser preso hoje no Brasil porque furou uma fila, já que isso é um costume, não está escrito numa lei penal. Então nós precisamos de uma lei escrita para evitar costume incriminador. Ela deve ser estrita para se evitar analogia incriminadora, né? Como assim? Bom, nós não temos hoje uma lei penal que pune o furar-fila. Mas nós não podemos pegar um crime que a gente julgue ali parecido e aplicar a prática de furar-fila. Isso não é possível. Por exemplo, de maneira exagerada, o furto. Olha, furto tem pena de 1 a 4 anos. Furar-fila equivale a subtrair algo de alguém. Esquece, não é possível. A lei prévia tem que ser anterior ao fato que se quer punir. Se eu quero punir furar-fila, essa lei entrar em vigor segunda-feira, ela vai punir de segunda-feira à frente. Ela não volta para punir quem furou fila no domingo, no sábado, na sexta, etc. E a lei tem que ser certa. Isso aqui é o princípio da taxatividade. Bom, a taxatividade recai exatamente sobre o fato que se quer punir. Qual o fato que a gente quer punir? É o furar fila? Ok, a gente não vai poder pegar um fato parecido e aplicar a mesma norma incriminadora, ok? Bom, trouxe para vocês também uma dica mnemônica com a palavrinha aqui late para estabelecer os subprincípios, né? Para ficar fácil de associar. Late, né? Legalidade, anterioridade e taxatividade, né? A palavrinha late você vai lembrar bem. Talvez alguém pergunte, pô, Daniel, late ficou um mnemônico meio furado, né? Trouxe um cachorrinho aqui, ele late e você se lembra disso e acerta na prova, né? Se foi fraco o trocadilho, eu peço desculpa para vocês, mas não deixem de lembrar que aqui é dedo no olho e tapa na cara, viu? Um abraço a todos vocês aí, espero que tenham um bom dia e que aproveitem o material.